essa solução de deixar const e let na raiz do documento não é a solução ideal, muito menos deixar essa mutação aqui dentro da getPokemons, porque essa mutação ela está muito exposta. Qualquer pessoa em qualquer parte do código pode mudar o valor de offset a qualquer momento. E isso pode levar a bugs difíceis de depurar, pode levar a comportamento imprevisível na aplicação. Quando você tem uma mutabilidade que pode ser feita a qualquer momento, em qualquer parte do código, você pode acabar tendo efeitos colaterais inesperados, onde a mutação desse valor pode afetar outras partes que dependem desse valor. Então o que a gente vai fazer agora é isolar essa mutação de forma com que ela não fique exposta do jeito que ela está aqui. E a gente vai fazer isso através de enclausuramento, ou closure, e através de encapsulamento. Olha só, a gente vai declarar uma const pagination_info que recebe uma IIFE, ou seja, uma função auto-executável. Isso significa que o que eu retornar aqui dentro dessa função vai ser armazenado em pagination_info. Vou escrever caso você queira pesquisar mais depois. Inclusive aqui no canal tem vídeo sobre isso. IIFE. Isso aqui é uma sigla para expressão de função auto-executável. Dentro dessa IIFE, a gente vai retornar um objeto. Isso significa que se você exibir no console pagination_info, você vai ver o objeto que foi retornado aqui dentro da função. A sacada de fazer isso é que qualquer variável declarada aqui dentro, ou seja, se eu tenho, por exemplo, uma letX que recebe 1, essa let não é acessada aqui do lado de fora da função. X is not defined. Por quê? Porque essa let está presa aqui dentro do escopo dessa função que foi imediatamente invocada. Se essa let não é acessível do lado de fora da função, então não tem como eu modificar o valor dela aqui do lado de fora. Então essa let está encapsulada dentro dessa função. Porém, eu posso modificar o valor dessa let se essa função exportar uma função que é responsável por modificar essa let. Então aqui nesse escopo você pode ter, por exemplo, uma const increment x, que ao ser executada vai fazer a letX receber o valor que ela já tem mais 1. Ou se você quiser, você pode usar o operador de pós-incremento aqui. E aí, se você exportar essa função como método desse objeto, aqui do lado de fora, você pode fazer pagination_info.incrementx, só que obviamente você precisa de algum jeito de saber o valor dessa let depois da invocação do incrementx. Então aqui você pode ter uma função getX, por exemplo, que vai retornar o x. Você precisa exportar, você precisa colocar ela aqui como um método desse objeto. E aqui do lado de fora, se depois dessa invocação você exibir no console pagination_info.getX, você obtém o resultado de x incrementado, que é 2. Observa que essa mutação ela não foi feita manipulando diretamente a x. Ela foi feita através dos métodos que eu estou exportando aqui nesse objeto. Então x está encapsulada, ela não é acessível diretamente fora da função, porém a gente tem esses métodos do objeto pagination_info, no qual a gente pode solicitar uma ação para ser feita na letX, inclusive a mutação. Só que dessa vez essa mutação está presa aqui nesse escopo e ela não é acessível e ela só pode ser feita através desses métodos. Se você pesquisar esse padrão de projeto por aí, você vai ver nomes como singleton. Isso aqui é como se fosse um singleton-like. Vou escrever para você. Singleton. Porém, a gente está fazendo aqui um singleton sem classes, porque 99% das vezes classes em JavaScript são inúteis. Então beleza, agora que você já viu esse conceito, é hora da gente usar esse conceito aqui nessa let offset. Limit e offset vão ser valores encapsulados dentro dessa função. E para ter acesso ao valor de limit fora dessa função, a gente vai exportar um objeto que contém um método getLimit, limit, que vai ser uma função. Então const getLimit, que recebe uma função que simplesmente retorna limit. Outra função que a gente vai ter é a getOffset, que vai retornar o valor de offset. E a última função que a gente vai ter aqui é a incrementOffset, que ela vai fazer basicamente o que essa linha aqui já está fazendo, que é incrementar o offset de 15 em 15. Feito isso, a gente vai exportar essas funções como métodos desse objeto. E agora, aqui dentro da getPokemons, a gente pode ter uma const
com uma expressão de destructuring. Eu vou desestruturar paginationInfo para eu não ter que usar aqui essa notação de paginationInfo ponto e o nome do método. A gente já vai fazer o destructuring aqui desses métodos que estão exportados nesse objeto. E agora a gente pode simplesmente usar, por exemplo, getLimit como valor do limit, getOffset. Então getOffset como valor do offset. E aqui embaixo, antes do return, onde a gente estava fazendo a mutação de forma exposta, a gente vai simplesmente invocar incrementOffset. Vamos ver se continua funcionando. Se a gente rolar até... olha só. Offsets not defined. Se a gente clicar nessa linha... obviamente. A gente precisa também atualizar esse if, porque offset não existe mais. Não na raiz desse arquivo como estava antes. Então, nesse caso, eu vou usar paginationInfo. Deixa eu achar a função. Tá aqui. Então, vai ser paginationInfo.getOffset invocado é igual a 150. Show! Feito isso, se a gente rolar até o último Pokémon, provavelmente dessa vez não vai haver mais nenhum erro em relação à obtenção dos Pokémons. Show! Se você quiser, você pode fazer destructuring aqui, para não usar essa notação de ponto também, mas como a gente só está usando um método aqui, eu não acho muito necessário.